Você já ouviu falar de anjos que desceram do céu, mas não para obedecer a Deus? Eles não vieram trazer mensagens, vieram por desejo por algo proibido. Eles se apaixonaram pelas filhas dos homens. E o que aconteceu depois foi tão grave, tão caótico, que Deus precisou intervir com uma fúria que mudou para sempre a história da humanidade. Essa é uma das histórias mais esquecidas ou ocultadas da Bíblia. E se você ficar comigo até o final desse vídeo, eu vou te mostrar por que esses seres ainda podem estar entre nós e o que isso revela sobre o seu próprio destino. Aqui, a gente revela o que muitos têm medo de contar. Então se inscreve no canal, ativa as notificações e deixa o like, porque toda semana tem vídeo novo com segredos que a maioria nunca ouviu menos, mas que vão abrir os seus olhos. E vamos começar agora. No princípio, quando os céus ainda estavam em perfeita harmonia e a terra era apenas uma promessa em formação, havia seres que observavam tudo do alto. Eles eram conhecidos como os vigilantes. Eram anjos sim, mas diferentes. Tinham uma missão específica: vigiar a humanidade, observar, proteger, instruir se necessário, mas nunca se envolver. Nunca cruzar a linha entre o céu e a terra. Eles tinham consciência de sua natureza, tinham poder, mas também tinham curiosidade. E como a história sempre mostra, a curiosidade, quando unida ao desejo, é uma força perigosa. Com o tempo, esses vigilantes começaram a olhar para os humanos com um interesse que ia além da vigilância. Eles viram beleza, viram encanto, viram desejo. E esse foi o começo do fim. Os Desserim não foram empurrados, não foram enganados. Eles escolheram cair. Abandonaram suas posições celestiais, atravessaram os limites espirituais e tomaram para si esposas humanas. E não foram poucos. Segundo antigos registros, foram 200 anjos liderados por um ser chamado Senjasa. Eles fizeram um pacto entre si, jurando que todos iriam cometer o mesmo erro para que nenhum fosse responsabilizado sozinho. Esse pacto de rebelião foi selado no Monte Hermon, um lugar que até hoje carrega mistérios. E quando eles se uniram às mulheres humanas, geraram seres que nunca deveriam existir. Criaturas, hybrids, seres poderosos, gigantes, monstros. Eles se tornaram os Nefilins. Esses filhos dos anjos eram diferentes. Tinham força, inteligência e uma arrogância que ultrapassava qualquer limite humano. Eles dominaram a terra, escravizaram, oprimiram, mataram, criaram armas, revelaram segredos ocultos, ensinaram o que deveria permanecer escondido. Um deles, chamado Azazel, ensinou aos homens o uso do ferro, da guerra, da maquiagem, dos encantamentos. O mundo começou a mergulhar em uma escuridão sem precedentes. Os humanos, fascinados por esse conhecimento, também se corromperam. A terra se encheu de violência, de magia, de pactos. A criação estava deformada e o céu estava em silêncio. Até que Deus decidiu agir. Deus viu que a maldade do homem se multiplicava, mas havia algo mais grave. O diná da criação estava sendo contaminado. Aqueles seres híbridos estavam interferindo no plano original. E então veio o juízo. Deus decide enviar o dilúvio, não apenas para punir os humanos, mas para apagar da terra a existência dos Nefilins. Mas antes da destruição algo acontece. Um homem é chamado Enoque. Um homem justo, um homem que andava com Deus. Enoque é escolhido como intermediário. Deus não fala diretamente com os vigilantes. Ele envia Enoque. Enoque desce até onde os anjos caídos estavam presos, em escuridão, em abismos profundos. E ali, ele entrega uma sentença. Eles não serão perdoados. Seus filhos serão destruídos. Eles, os vigilantes, seriam lançados nas trevas eternas. Enoque relata visões de lugares de tormento. Ele vê montanhas derretendo sei rasgando. Vozes que clamam de regiões invisíveis. Ele registra tudo no chamado Livro de Enoque, um texto antigo, banido da maioria das Bíblias modernas, mas reverenciado por muitos cristãos e judeus do primeiro século. Nesse livro, é descrito como os anjos caídos choraram, pediram perdão, mas foi tarde demais. A sentença estava selada. Deus não voltou atrás. E o dilúvio veio. Chuva e água por todos os lados. A destruição completa de tudo o que respirava. Apenas Noé e sua família foram salvos, porque ainda carregavam a pureza genética
não tocada pelos anjos caídos. A terra foi purificada. Mas será que isso foi o fim? Os relatos dizem que alguns desses seres, ou seus espíritos, continuaram entre nós, que após a morte dos Nefilins, seus espíritos se tornaram demônios. Seres sem corpo, vagando, influenciando, seduzindo, enganando. Eles não podem morrer como os humanos, e também não têm lugar no céu. Ficam entre os mundos, buscando corpos para habitar, mentes para corromper, estruturas para dominar. É por isso que, segundo muitas tradições, os espíritos dos gigantes ainda estão ativos hoje, disfarçados, ocultos, operando na escuridão. Se você já se perguntou por que o mundo está como está, por que a maldade parece ter raízes profundas, por que certas estruturas parecem manipuladas por algo invisível, talvez agora você tenha uma pista. E se você acha que isso tudo é passado, lembre-se do que Jesus disse: como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Ele estava dizendo que o mesmo padrão se repetiria no fim dos tempos. A mistura, a corrupção, a aliança entre homens e forças espirituais. Os sinais estão por toda parte. Não estamos contando uma história antiga. Estamos revelando um padrão eterno, uma verdade escondida sob séculos de silêncio. E talvez, ao entender isso, você passe a enxergar o mundo com outros olhos. Paz, a perceber que o invisível está mais presente do que você imagina. Que o espiritual é mais real que o concreto. E que a guerra não é apenas contra carne e sangue, mas contra principados, potestades e forças do mal nas regiões celestiais. Agora que você conhece essa verdade, a escolha está nas suas mãos. Ignore se quiser, mas saiba que o que caiu do céu ainda está à espreita, e o que nasceu da união proibida jamais se foi completamente. Por isso, continue com a gente. Assine o canal, compartilhe esse vídeo com quem precisa despertar, porque a próxima revelação pode mudar tudo o que você acredita sobre o mundo, e ela está mais próxima do que você imagina. Mas se os vigilantes foram aprisionados e os nefilins destruídos no dilúvio, como podemos explicar os gigantes que aparecem depois dele? Em Números, vemos os espiões de Moisés dizendo: lá vimos os filhos de Anak, descendentes dos e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos. Em Deuteronômio, é citado o rei Og de Bazã, um gigante com uma cama de ferro de mais de 4 metros de comprimento. Como esses seres reaparecem após a purificação da terra, existem apenas 2 possibilidades. Ou alguns nefilins sobreviveram, ou a aliança entre homens e seres espirituais se repetiu. Em ambos os casos, o padrão volta a se repetir. E isso nos leva a uma pergunta ainda mais incômoda: quem está permitindo isso acontecer? Geração após geração. Relatos e textos antigos sugerem que algumas linhagens foram preservadas em segredo. Sacerdotes corrompidos, reis antigos, impérios que sabiam desses seres e os ocultavam como deuses. O Egito, por exemplo, venerava seres com aparência humana e animal. A Mesopotâmia relatava os Apkallos, híbridos semidivinos que ensinaram os homens. Esses registros se espalham pela história como fragmentos de uma mesma verdade, que os anjos caídos deixaram legados, linhagens e códigos escondidos. Alguns estudiosos afirmam que as pirâmides, obeliscos e símbolos geométricos seriam marcas desses seres, menos como se eles quisessem deixar pistas para futuras gerações. E muitos acreditam que esses sinais continuam aparecendo, mas têm olhos treinados para enxergar. Nos tempos modernos, esse legado continua, mas com nova roupagem. A ideia de híbridos, manipulação genética, seres superiores e contato com entidades de outro plano aparece nas religiões modernas, na cultura pop, em filmes, livros e séries. Mas há um detalhe sutil: quanto mais popular o tema se torna, mais ele é tratado como ficção. Isso cria uma falsa sensação de segurança. As pessoas assistem, se impressionam, mas não acreditam. E é aí que mora o perigo. Porque se a verdade estiver sendo escondida à vista de todos, a distração se torna uma arma. A realidade é disfarçada de entretenimento. E os mesmos que caíram uma vez esperam apenas o momento certo para tentar de novo. Existe ainda outro ponto pouco explorado: a influência dos anjos caídos na religião e na política. O próprio Jesus, ao ser tentado no deserto, foi levado a um alto monte e viu todos os reinos da terra. Satanás ofereceu tudo aquilo, dizendo: tudo isso te darei se, prostrado,
me adorares. Isso revela que há estruturas espirituais por trás dos sistemas de poder. E se Satanás tem esse controle, quantos dos seus antigos aliados ou os vigilantes ainda operam no silêncio das grandes decisões? Quantas leis, quantos impérios, quantas ideologias foram moldadas sob influência invisível? A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Não é apenas uma metáfora, é uma revelação sobre a arquitetura espiritual do planeta. E se voltarmos ao princípio, veremos que a maior estratégia do inimigo nunca foi se esconder, mas se disfarçar. Como diz Paulo, Satanás se transfigura em anjo de luz, e seus ministros se disfarçam como ministros da justiça. Ou seja, nem tudo que parece bom, nem tudo que brilha, vem do céu. Muitas vezes, a tentação vem embalada em conhecimento, em lógica, em promessas de progresso. Assim como os vigilantes trouxeram ensinamentos avançados para os humanos, o engano moderno também é revestido de ciência, tecnologia e falsa espiritualidade. Por isso, é tão importante discernir, não com os olhos naturais, mas com o espírito, porque as mesmas trevas que desceram do céu continuam tentando subir ao trono dos corações humanos. Agora que você ouviu tudo isso, entenda, isso não é apenas uma história, é um alerta, é um chamado para despertar. Existe uma guerra silenciosa em curso, não uma guerra de tanques e armas, mas de ideias, crenças e alianças espirituais. Quem você escuta, quem você segue, o que você consome, tudo isso constrói a armadura da sua alma menos ou abre brechas que você não enxerga. Os vigilantes caíram porque olharam para o proibido. E a humanidade caiu com eles porque aceitou o que nunca deveria ter tocado. Hoje, as tentações são diferentes, mas o princípio é o mesmo. O que parece inofensivo pode ser o portal para o caos, e aquele que não vigia pode cair no mesmo abismo. Então, se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você ainda sente, ainda busca, ainda se conecta com a verdade. E essa verdade não é apenas informativa, é transformadora. Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa acordar. Se inscreva no canal para continuar nessa jornada. E acima de tudo, mantenha seus olhos espirituais abertos, porque os que caíram uma vez vão tentar levantar novamente. E quando isso acontecer, você precisa estar preparado, porque a próxima batalha não será no céu, será aqui, entre nós.